O povo do planeta Terra está contra o Superman, pois cansaram de ver criminosos que merecem a morte sendo enviados para a prisão. O filme começa mostrando vários supervilões que foram enviados para a prisão, mas depois escaparam e continuaram tirando vidas de pessoas. Também existe uma guerra entre o país da Bialya e o país do Pokolistan. Acontece que a Bialya não se importa com nenhuma lei de nenhum país e não vai parar de atacar. O povo do planeta Terra se cansou dessas coisas, mas parece que finalmente apareceu alguém que não tem medo de fazer o que tem que ser feito. Se gostar desse vídeo, não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. Quando Superman aparece, ele está disfarçado como Clark Kent e mostra para Lois Lane seu desenho animado que vai ensinar às crianças que o crime não compensa e que criminosos têm que ir para a prisão. Parece que Lois Lane não gostou muito desse desenho animado, mas tudo que o Superman pensa é que os lucros do desenho irão para a caridade. De repente, uma explosão acontece, um homem está passando mal, Clark vai ajudá-lo e quando se aproxima, o homem simplesmente vira poeira. Isso foi causado pelo supervilão Atomic Skull e como não tem outra escolha, Superman aparece para combatê-lo. Os dois começam a lutar e Superman leva o supervilão para longe das pessoas. Atomic Skull fala que não teve problema tirar a vida daquele homem, ele era apenas um advogado e depois começa a atacar Superman. O Homem de Aço tem dificuldades nessa luta, mas consegue derrubar o Atomic Skull. O supervilão explica que tirou as vidas daquelas pessoas apenas para atrair o Superman e poder lutar com ele. Essa luta reinicia e no final da luta, Superman arremessa o crânio atômico até um lago perto da cidade de Metrópolis. O supervilão estava tão quente que fez toda a água evaporar e no final desmaiou. Superman estava com tanta raiva que poderia tirar a vida desse supervilão, mas escolheu não fazer isso, vai levá-lo até a prisão para que ele tenha um destino muito melhor do que merece. Depois disso, Superman foi até as Nações Unidas dar um discurso do porquê ele não tirou a vida daquele supervilão, um homem maléfico que tirou a vida de muitas pessoas e agora aproveita 3 refeições por dia que são pagas pelo dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. Superman fala que não tirou a vida desse supervilão, pois ele age de acordo com a lei e mesmo que tenha superpoderes, esses superpoderes não estão acima da lei. O diretor da ONU, professor Baxter, diz o que todos ali presentes estão pensando. Superman poderia ter acabado com o problema de uma vez por todas, e com seus poderes ele poderia até mesmo consertar o planeta Terra, mas por que ele não faz isso? Mas a resposta do Superman continua sendo a mesma coisa, e ele completa, dizendo que o povo tem que se unir e aprender a ser bom, para assim o crime acabar de uma vez por todas. Superman acredita que a humanidade vai conseguir alcançar esse objetivo. Abruptamente, 2 líderes de 2 países europeus começam a discutir. Esses países entraram em guerra e Superman vai sair dessa reunião com as Nações Unidas para impedir essa guerra. Ele chegou rapidamente até o país que estava sendo atacado pelo país da Bialya e começou a destruir os tanques de guerra do país invasor. Mas eles possuíam tecnologia que parece alienígena. Monstros misturados com tecnologia estão atacando as pessoas e Superman vê que existe um homem atacando esse monstro. O Homem de Aço salva os soldados que estão em perigo e de repente uma mulher voadora aparece e destrói aquele monstro gigante. Ela cortou a criatura ao meio, mas infelizmente a criatura se dividiu em 2. Superman começa a atacar os 2 monstros, mas seus ataques são ineficazes, até que ele recebe uma mensagem diretamente em seu cérebro. Um homem chamado Manchester Black diz que aquele monstro não tem cérebro, foi por isso que ele não pôde derrotá-lo ainda. Superman não precisa se preocupar, pode destruí-lo com toda a sua força. O Homem de Aço utiliza sua visão de raio-x e confirma o que ele acabou de falar. Em seguida, Superman congela o monstro e depois o destrói em milhões de pedaços. Em seguida, ele observa um gigantesco dragão sobrevoando o lugar.
e esse dragão destrói o outro monstro. A criatura mágica foi criada por um feiticeiro do grupo desse homem chamado Manchester Black, e Superman vem agradecer ao grupo. Todos ficam impressionados com o tamanho do Superman, depois dizem que são seus fãs, mas em seguida desaparecem daquele lugar. No dia seguinte, todos os jornalistas só conseguem falar a respeito daquele grupo de super-heróis, e Lois Lane descobriu na internet que existe uma mulher em Londres que conhece aquelas pessoas. Superman então carregou Lois Lane direto até a Inglaterra para que ela possa fazer uma reportagem. Quando chegaram na Inglaterra, uma senhora estava conversando com os jornalistas e disse que conhecia Manchester Black, mas só vai dar mais informações se eles quiserem pagar. Como não vai conseguir nenhuma informação, Lois Lane foi entrevistar outras pessoas da vizinhança. Depois que a mulher foi embora, Manchester Black veio conversar com Superman. Ele vai apresentar o seu grupo de heróis. Enquanto isso, aquele super vilão ainda estava na cadeia recebendo as melhores refeições, mas pelo menos o governo está utilizando a energia atômica dele para gerar energia elétrica. O super vilão reclama, ele diz que isso é desumano. Depois disso, vemos que Manchester Black já levou Superman até os seus outros amigos e apresentou todos. Ele então vai utilizar seus poderes telepáticos para mostrar ao Superman sua origem desde a infância. A mente do Superman não pode ser invadida, pois é bloqueada, mas ele vai permitir que Manchester Black mostre algumas imagens para ele. Enquanto criança, Manchester Black tinha uma irmã e seu pai estava sempre bêbado. Como eles eram muito pobres, Manchester Black não tinha outra escolha. Ele utilizava sua irmã para distrair adultos e depois roubava o dinheiro deles. Um dia, quando se tornou adolescente, os poderes do Manchester Black se manifestaram. Ele sentiu muita dor e enquanto estava caído no chão, policiais vieram para pegá-los. A irmã do Manchester Black tentou defendê-lo, mas os policiais a pegaram e a arremessaram nos trilhos de um trem, mas Manchester Black ativou seus poderes e destruiu o trem para salvar sua irmã. Desde esse dia, ele trabalha para o serviço secreto da Majestade, a Rainha da Inglaterra. Superman pergunta se sua irmã sobreviveu, mas Manchester Black diz que não. De repente, o homem começa a ter muitas dores de cabeça. Ele escutou várias pessoas gritando. Homens estão atacando um metrô e pessoas estão presas no túnel. Superman chegou com Manchester Black e seus amigos e juntos eles vão salvar essas pessoas. Superman vai chegar até o túnel através do oceano. Ele consegue abrir um buraco e depois Manchester Black utiliza seus poderes de telecinese para remover o túnel inteiro de dentro d'água. O feiticeiro congela o oceano para fazer o túnel flutuar. Depois que tudo estava bem, Manchester Black foi interrogar os criminosos e, como eles não queriam falar, utilizou seus poderes para feri-los. Dessa maneira, ele descobriu que os homens foram enviados pelo Pocolistão. Superman interrompeu esse processo, pois Manchester Black estava prestes a tirar a vida desses homens, mas o super-herói inglês diz que é isso mesmo que eles merecem. Para agradecer Superman, a mulher do grupo, que se chama Pam, deu um beijo no Homem de Aço. E essa imagem passou na televisão. Lois Lane ficou com muita raiva desse momento. Ela então fala para o Superman que não encontrou nada a respeito do Manchester Black na internet e de repente o próprio Manchester Black invade as televisões do planeta inteiro para conversar com o povo do planeta Terra. Ele diz que vai trabalhar pela segurança da civilização humana e todos os ditadores do planeta têm que ficar com medo. Eles não poderão mais se esconder através de alianças políticas e nenhum governo poderá ajudá-los. Manchester Black construiu um grupo chamado de A Elite e todas as pessoas maléficas que queiram causar problemas ao planeta Terra a partir de hoje serão exterminados. Vemos que a maioria das pessoas do planeta Terra gostaram muito dessa notícia. Superman fica louco, ele não pode permitir que pobres criminosos sejam exterminados pela Elite e por causa disso foi até seu esconderijo secreto com a jornalista
jornalista Lois Lane para procurar a localização dos membros do grupo A Elite. Tudo que ele conseguiu foi encontrar comentários na internet a respeito do grupo, e 90% desses comentários diziam que a Elite são os melhores super-heróis do planeta. Superman está achando que o mundo mudou e talvez ele deva mudar também. De repente, seus robôs detectaram a presença do grupo A Elite no país chamado Bialya. Superman foi direto até esse país, enquanto o maior apresentador de programas de talk show dos Estados Unidos discutia com o diretor das Nações Unidas, dizendo que o grupo A Elite está certo, criminosos do mundo inteiro têm que ser exterminados. Mas o diretor da ONU argumentava que a lei tem que ser respeitada e perguntou para o apresentador o que aconteceria se o grupo A Elite decidisse que todo o povo dos Estados Unidos são pessoas maléficas. Mas o apresentador disse que isso é impossível de acontecer, pois os Estados Unidos da América são os protetores do planeta Terra. Superman chegou até o país chamado Bialya e foi recebido por uma onda de choque. Soldados apareceram para exterminar Superman, mas ele foi salvo pelos integrantes da Elite. Eles exterminam os soldados e depois de observar tudo que eles fizeram, Superman acabou desmaiando. Quando acordou, ele estava na nave interdimensional da Elite. Manchester Black diz que essa nave costumava ser um organismo vivo, mas eles acharam melhor fazer uma lobotomia para impedir o sofrimento desse organismo, e assim eles podem utilizar os poderes dessa nave, que consegue mudá-los de dimensão a qualquer momento. O nome dessa nave é Bunny. Manchester Black então mostrou para o Superman que o povo do planeta Terra ama a Elite, mas Superman fala que não vai permitir que eles continuem exterminando criminosos, e depois foi teleportado de volta ao planeta Terra. Enquanto isso, Lois Lane descobria que a irmã de Manchester Black ainda estava viva. Ela é uma agente secreta da Inglaterra e passou todas as informações verdadeiras sobre Manchester Black. Depois disso, vemos que houve uma falha na prisão e o Atomic Skull escapou de novo, e Superman foi até a sua casa para pedir conselhos para os seus pais. Ele diz que as pessoas não gostam mais do jeito que ele faz as coisas, mas seu pai diz que ele terá a coragem e a sabedoria para fazer o que precisa ser feito, a justiça do jeito americano. E se esse pessoal da Elite não parar de atacá-lo, talvez seja melhor que o Superman chute os traseiros deles. De repente, Superman recebeu uma ligação da Lois Lane. Ela avisou que o Atomic Skull chegou lá na cidade. Ele está exterminando todas as pessoas, mas a Elite chegou para impedi-lo. Vemos que o diretor da ONU e seu filho estavam saindo do prédio quando o filho, chamado Terrence, viu o que estava acontecendo pela internet e foi até lá observar a Elite. O Atomic Skull estava vencendo o combate contra o grupo de super-heróis, até que Superman chegou. Ele começou a coordenar os ataques, dizendo para a Elite o que fazer. Durante a luta, Atomic Skull liberou uma onda de energia que exterminou o diretor da ONU. Superman estava perdendo a luta, mas com a ajuda da Elite, ele distraiu o Atomic Skull, enquanto um dos homens conseguiu sugar toda a energia atômica dele. Assim que o Atomic Skull caiu no chão, Manchester Black queria exterminar sua vida, mas Superman o impediu, dizendo que o supervilão tem que voltar para a prisão. Manchester Black fala que depois de tudo isso que ele fez, a prisão não é mais uma escolha. Se ele escapar de novo, muitas outras pessoas irão sofrer. De repente, o próprio filho do diretor da ONU começou a pedir para que a Elite exterminasse o supervilão. As pessoas ao redor ouviram seus pedidos e começaram a pedir também. Manchester Black diz que Superman teve sua chance de salvar o mundo e falhou. Agora é a vez da Elite, e em seguida ele exterminou o Atomic Skull. Todas as
as pessoas ao redor do planeta gostaram dessa atitude e dizem que Superman ficou no passado, ele não serve mais para proteger o planeta. Nós vemos que Superman foi até seu quartel-general, ele desistiu de ser super-herói, mas recebeu uma ligação da Lois Lane dizendo que descobriu toda a verdade a respeito do Manchester Black. A história dele era mentira. Quando ganhou seus poderes, ele exterminou muitas pessoas dentro daquele trem, mas a jornalista não pode postar essa reportagem no jornal, pois o diretor não permitiu. De repente, o sinal foi cortado. A Elite chegou no esconderijo do Superman. Eles vieram apenas para dizer que Superman não é mais necessário no planeta Terra. Mesmo assim, Superman não desiste de ajudar as pessoas e foi impedir um ataque da Bialha. Ele destruiu todos os jatos de combate e salvou as pessoas sem exterminar ninguém. Mas quando a Elite chegou, ele descobriu a verdade. Enquanto Superman estava distraído, a Elite exterminou o presidente do Pocolistão e o presidente da Bialha. Agora, os problemas acabaram. Quando ficou sabendo, Superman atacou o Manchester Black na frente de todo o povo do planeta Terra. Isso era exatamente o que a Elite queria. Mais tarde, Lois Lane diz para Superman que ele deve parar de ser um super-herói, pois senão acabará sendo exterminado pela Elite. Mas na manhã seguinte, quando a mulher acordou, encontrou apenas um bilhete do Superman. Ele foi desafiar a Elite. Os super-heróis apareceram e Superman quer lutar. Ele pediu para ser teleportado até a Lua. Assim que chegaram lá, Manchester Black vai mostrar para o mundo inteiro que chegou o fim do Superman. A luta começa e os heróis da Elite se mostram superiores ao Superman. Depois que Manchester Black conseguiu derrubar o Homem de Aço utilizando poderes telepáticos, chegou a hora de exterminar o maior super-herói do mundo. Um dos membros da Elite se aproximou e descarregou toda a sua energia na cabeça do Superman, criando uma gigantesca cratera. Sobrou apenas um pedaço da capa do Superman. Lois Lane ficou muito triste, mas de repente a Elite escutou uma voz. Era Superman dizendo que finalmente entendeu. A Elite não acredita. Aquela explosão foi como 15 estrelas explodindo juntas. Superman fala que cometeu um erro ao tratar essas pessoas como pessoas de verdade. Mas isso acabou. Ele já entendeu do que o mundo precisa e começou o ataque. Foi a primeira a ser exterminada. Depois, voando em alta velocidade, Superman fez um tornado. O feiticeiro tentou atacar, mas ficou sem oxigênio e foi exterminado. Os dois últimos heróis se teleportaram de volta ao planeta Terra. Ali, Superman não terá coragem de atacar. Só que eles estavam errados. Superman apareceu em alta velocidade e fez aquele homem entrar em órbita em Mach 3. Agora sobrou apenas Manchester Black. Ele quer se vingar por seus amigos e atacou Superman, que desviou utilizando sua super velocidade. Superman falou que agora os amigos dele não vão exterminar nenhuma pessoa. Enquanto lutam, Superman conta que finalmente vai fazer o que tem que ser feito. Todos os poderes do Manchester Black não são suficientes para impedir o Superman com toda a sua força e ele perdeu a paciência. Utilizando a visão de calor, Superman destruiu a parte do cérebro do Manchester Black responsável pelos seus superpoderes. Agora, ele é apenas um ser humano normal. Superman mostrou qual é o lugar dele e vai exterminar o Manchester Black. Mas enquanto o planeta observava, Superman disse que violência não é a solução. Tudo isso que ele fez agora foi mentira. Seus robôs salvaram as pessoas e a Elite não foi exterminada. Eles foram presos pelos robôs e nunca mais farão o mal. Bunny, a nave da Elite, foi libertada e vai voltar para sua própria dimensão. Superman diz que sempre vai lutar pela justiça e o povo começou a aplaudir. Eles só esqueceram que supervilões vão continuar saindo da cadeia e milhões de pessoas continuarão sendo exterminadas. E assim chegamos ao final do filme. Obrigado por assistir. Até o próximo!